Posso começar? Então, vamos lá. Vocês vão ter aula específica só sobre centros de força, né? Já está no cronograma de vocês. Mas aí, como a gente está falando de perispírito, a gente tem que citar, pelo menos, os centros de força, tá? Os centros de força, enquanto nós estamos encarnados, eles têm uma ligação forte com o duplo etérico, que tem a ligação direta com o corpo físico, tá? E a maneira com que eles processam, metabolizam essa energia, filtram, vai ter uma relação tanto com a fisiologia do próprio perispírito quanto a do corpo físico. E aí tem uma pergunta que me fizeram outro dia, e é uma questão que eu ainda não sei dizer com exatidão. E não sei se alguém sabe dizer. Alguns escrevem sobre, mas eu não sei aonde que se tirou essa informação. Que quando ouvir dizer, e já li, que quando a gente desencarna, ou seja, a gente não precisa mais do duplo etérico, né? Quando vai para a erraticidade, que você também não tem mais os centros de força. Eu penso que o centro de força não se desfaz completamente, mas é claro que a porção do centro de força que tem uma relação mais direta com a função orgânica, ela se desfaz, assim como o fluido vital, que acaba voltando, né, para sua origem, o duplo etérico que volta para o fluido cósmico que da vibração coerente com o planeta que você que você acabou de reencarnar, enfim, tudo volta para sua origem. Mas deixar de existir o centro vital, não acredito, não. Então, aí eu fiquei olhando essa figura a gente já usa há muitos anos em curso, a Dilson usa em curso, eu também, onde mostra uma visão lateral do centro de força, como ele é visto, mas numa porção menor, ou seja, é como se ele tivesse uma região que é mais densa, que lida com aquelas energias, mas ele tem projeções muito maiores, tá? Então, assim, eu tenho como se fosse aquele miolo central que processa as energias, que tem um trabalho mais braçal enquanto eu estou encarnado, mas eu tenho regiões, né, mais periféricas e mais amplas e possivelmente bem mais sutis daquela estrutura que elas não me abandonam, elas não deixam de existir simplesmente quando eu desencarno, mas que algum registro do meu perispírito fica daquela estrutura que a gente chama de centro de força ou chakra. Deixa eu botar os óculos que eu não estou enxergando vocês. Tá? Então, isso é uma linha de raciocínio. Tem autores que dizem que não, que você tem o centro de força quando está desencarnado. Outros que dizem que não, que desaparece o centro de força. Eu penso que tem do mesmo jeito que você não deixa de ter perispírito quando você desencarna, ou que metade do seu perispírito vai embora. Mas aquela região que é justamente, que tem única e exclusivamente a função de moldar biologicamente o corpo material. Então, o centro de força, o chakra, ele não está totalmente desvinculado, mas aquelas funções que se ligam diretamente aos plexos, quando eu falo, é estrutura física, tá? Plexos é um conglomerado, um aglomerado de nervos. Isso é o corpo orgânico. E os centros de força estão ligados, principalmente os principais, ou seja, aqueles que têm um trabalho administrativo maior dentro do duplo etérico, e por isso tem um trabalho maior de regência do própria matéria orgânica, eles estão ligados aos plexos, ao sistema nervoso, tá? E assim, acredito que essa porção, ela realmente não precisa estar mais ali, até porque você não tem mais o plexo. Mas dizer que você não tem mais o centro de força, eu acho que a gente diminui muito a complexidade dessa estrutura, né? Por isso que eu já há alguns anos, poucos anos, eu venho pensando a gente usar recursos que estão à nossa mão como espíritas para a gente estudar o perispírito. Além das literaturas que a gente tem, e elas têm um limite, a gente vai chegar lá e aquilo não vai abastecer, vai gerar um monte de dúvidas, e a gente vai fazer o que com essas dúvidas? É a gente usar recursos alguns que Kardec usou, que os magnetizadores clássicos usaram, que é reunião de evocações para estudos, porque a doutrina espírita foi codificada assim, através de reunião de evocação. Tá? E Kardec, no Livro dos Médiuns, ensina você a montar uma reunião de evocação. Então, é isso, faz parte do nosso contexto de espírita. Não sei porque a gente tem tanto medo de falar de reunião de evocação, como se a gente fosse mistificar o tempo inteiro. Se a gente continuar seguindo Kardec, a gente vai usar sempre o critério da razão, né? Rejeitar 10 verdades, aceitar uma mentira.
Então, se a gente seguir Kardec, a possibilidade de erro é bem menor. E a gente usar a reunião de evocação e usar o sonambulismo. Primeiro a gente tem que conhecer o sonambulismo, depois a gente tem que conhecer, saber quem é sonâmbulo, sistematizar o trabalho e usar também como recurso de estudo de uma causa nobre, conhecer o perispírito. Então, eu sou sonâmbula, trabalhava como sonâmbula com a Adilson magnetizador, eu sonâmbula, e me recordo de ter visto, e isso ficou bem gravado em mim, a estrutura de um centro vital, que ele tinha pedido para eu olhar por conta de um determinado paciente que a gente estava cuidando. Quando eu olhei para aquela estrutura, eu não consegui nem traduzir. Primeiro, eu não sabia direito o que era. Mas depois eu fui vendo que era o vórtice. Mas não, ele não é... O centro de força não é só o vórtice girando. E ele não gira exatamente, única e exclusivamente no sentido horário. Gira no sentido horário para absorver energia, mas ele tem giros onde ele distribui energia, que ele gira no sentido anti-horário. E dentro dele tem outras pequenas estruturas. Ou seja, é um nível de complexidade, aquela estrutura... E aí aí eu também não posso acreditar única exclusivamente na minha visão, porque eu sou sonâmbula, mas eu também sou racional. Então aquela imagem ficou impregnada em mim, tá lá, tá guardada a imagem. Mas como eu posso saber se aquilo é realmente assim? Se a gente usasse o sonambulismo e usasse o método de Kardec para estudar. O método Kardec está lá, está escrito por ele. Como é que ele codificou a doutrina? Ele explica o método dele. Por que a gente não usa? De maneira sistematizada, organizada, diversos grupos pelo país, a gente fazendo os mesmos tipos de questionamento, né? Replicando aquilo, os sonâmbulos não sabendo exatamente não sabendo o que a gente vai perguntar, mas a gente perguntando, os espíritos também, através das reuniões de evocação, e a gente juntando essas informações, passando pelo crivo da razão, vendo o que há de verdade, o quanto aquela verdade, aquele contexto se repete nos diversos grupos pelo Brasil e pelo mundo, grupos sérios, que tem um trabalho sério, aí tem todo um trabalho, né? Também para a gente saber quem é que está a fim de fazer um trabalho sério. Bom, enfim, é possível? É. A gente faz? Não. Eu estou provocando mesmo. Sempre que botam um microfone na minha mãozinha, na minha boquinha, e aí tem uma câmerazinha, que ainda é melhor ainda, eu falo, a gente tem que ir atrás disso. Usar o método de Kardec para avançar nos estudos. E o perispírito, a gente precisa conhecer. Para a gente não ficar dizendo, uns dizem que o perispírito é assim, outros dizem que o perispírito é assado. O centro de força existe, não existe, na reticidade, fora da reticidade. Vamos estudar para ver se é ou se não é. Né? E vamos replicar isso. Vamos usar o método de Kardec para conhecer. Essa é a minha provocação. Do bem, tá? Então, não se arrependam de me dar um microfone, que eu vou sempre estar falando isso. E aí, então eu penso que a gente, ele não se desintegra quando a gente desencarna, mas que fica uma porção dele que tem a ver ainda com as necessidades, porque assim, eu, enquanto espírito reencarnante na Terra, ainda tenho um perispírito, por mais sutil que seja em comparação à matéria orgânica, ainda é um espírito de uma modulação, de uma frequência aquém de vários outros espíritos que já reencarnam em planetas melhores do que esse. Então, será que eu não preciso ainda de pelo menos um registro, pelo menos um registro latente daquela estrutura que é o chakra, que é o centro de força? Será que simplesmente desintegra e nada fica? E aí eu vou ter o trabalho, na hora que formar o duplo etérico, eu vou ter o trabalho de formar do zero os centros de força? Eu acho que, no mínimo, racionalmente pensando, no mínimo, o registro latente daquela estrutura fica ali comigo no meu perispírito, tá? Mas isso é para vocês pensarem, e quem conseguir uma resposta, por favor, me diga, tá? Vamos estudar para a gente conhecer juntos. Aí vem os centros de força, aí começa, né? Porque a gente vai pegar uns que estão o nome em sânscrito, outros que estão o nome não sei aonde, um que bota o esplênico aqui no meio da barriga, outro que bota o esplênico aqui, um que o frontal está mais para cima, um que o frontal está mais para baixo. Vamos mostrar uma figura didática para vocês entenderem. Mas quem que vai, com o passar do tempo, o que vai dizendo a gente que existe centro de força aqui e que quando eu trato esse centro de força eu obtenho exatamente esse resultado, é o nosso tato magnético. É a minha capacidade de passar, né, o meu scanner, vamos dizer assim, perispiritual, pelo perispírito do outro, pelo campo magnético do outro e captar o que tem ali. Tá? E repetindo isso, várias pessoas possam fazer no mesmo indivíduo e captar, realmente é aqui. Então, é essa repetição sistematizada que vai dando a gente a certeza de que a estrutura está ali.
Agora, a fisiologia dela é que é mais complicada, mas é também replicando, estudando e trabalhando que a gente vai conseguir ligar os pontinhos. Então, de forma genérica, a gente tem os centros de força principais, que são esses que estão mais... Tem uma projeção principal na nossa estrutura anterior, mas todos os centros têm um reverso. Isso é o que a gente está tendo cada vez mais certeza de uns anos para cá. Tá? E o tato vai dizendo isso, e as respostas da aplicação do magnetismo vão nos dando isso. Tá? Então, tem a projeção principal, que é para frente, mas ele tem um reverso, que tem uma projeção para trás. Tem uma projeção principal para cima, mas tem uma projeção inferior, uma projeção talvez um pouco mais tímida, né? menos bojo, uma estrutura menos, como é que se diz, robusta, mas tem um reverso. Tá? E se essas projeções principais, esses reversos, eles têm a mesma função, eu acredito que não. Até porque uns vão estar ligados num fluxo descendente de energia e outros vão estar ligados a um fluxo ascendente, que também vão trabalhar com componentes diferentes dessa própria energia. É só pensar num paralelo com o corpo, o sangue. O sangue arterial, que é bombeado do coração para todas as células do corpo, ele é um sangue rico em oxigênio. Mas aquele sangue que volta venoso para o coração, né? Ele vem cheio de gás carbônico. Então, ou seja, é sangue, é vermelho, mas tem componentes ali que diferenciam um do outro, pelo circuito que eles participam, um de ida e o outro de retorno. Então, penso que a energia que também descende, que vai num circuito maior, e é um circuito mais externo, mais palpável, até para a gente fazer o tato, que é o circuito descendente, e o circuito... E quando eu faço assim, não é só nessa linha, não. Pense eu toda cercada, vou mostrar uma figura já já, que parte daqui do meu coronário e vai, circula toda a minha estrutura orgânica, enquanto é encarnado, e volta por um circuito interno ascendente. Então, os meus reversos vão estar ligados mais a esse circuito ascendente, ou refluxo de energia. Então, eu posso pensar que eles também não fazem exatamente as mesmas funções do meu vórtice principal, que é o vórtice anterior, no caso dos principais. Tá certo? E a mesma coisa, aqueles que têm um vórtice principal voltado para trás, o reverso, que é anterior, também não vai fazer as mesmas funções. Eles têm uma ligação, eles se somam, eles têm funções semelhantes, mas não absolutamente idênticas em tudo. Porque senão também seria desperdício de reverso. Por que eu vou ter um reverso que pode estar interagindo com outro fluxo de energia? Ele vai fazer exatamente o que o refluxo faz? Gente, são perguntas mesmo, tá? Porque hoje, quando mais a gente estuda, mais perguntas a gente tem. E eu jogo na cabecinha de vocês para vocês pensarem junto comigo. Já é um pedido de socorro. Tá? Roberto, você também, que você é o mais cabeçudo aqui. Conhece? Cabeçudo da minha gíria é que ele conhece mais, por isso tem um crânio gigante, de tanto conhecimento que tem. E a gente tem os centros de força principais, que é a Rosana, né? É a Rosana que vai falar sobre os centros de força, que é o coronário, que tem a projeção para cima, no alto da cabeça, o frontal, que fica aqui nessa região entre um pouquinho acima da sobrancelha, não exatamente aqui no topo do nariz, ele fica na altura das sobrancelhas, tá? E se projeta para frente. O laríngeo, que está aqui, ó, sobre a cartilagem laríngea, que nos homens é mais proeminente. O cardíaco, que fica sobre o músculo do coração, ou seja, ele sai um pouquinho dessa linha mediana e vem um pouco para o lado esquerdo. O gástrico, que está exatamente aqui, ó, quando acaba o tórax e começa o início do estômago, ele está exatamente aqui nessa região, tá? Central também. O esplênico, que vem mais para um ângulo de 45 graus, ele não se projeta para frente, ele se projeta 45 graus, que está aqui, ó, no final das costelas, bem próximo ao baço, que é um órgão que está aqui por dentro das costelas. E o genésico, que fica sobre a genitália mesmo, na região da virilha, tá? Então, essa figura aqui, que eu vou deixar junto com essas informações, é só para vocês terem uma visualização dos centros principais e dos reversos. Mas não se escravizem as localizações, porque vocês vão encontrar figuras, muitas figuras na internet, em vários lugares, que um está mais para cá, outro mais para lá. O que vai dizer onde está realmente o centro? A repetição do tato magnético. Ok? Na prática. E os centros posteriores que a gente mais trabalha e mais tem estudado são esses. O humeral. Espera aí, volta, Marcela. Não, voltou. O humeral,
que está exatamente aqui, ó. A gente tem as vértebras cervicais, aí a última vértebra cervical, ela é proeminente, tá? Um pouco, logo abaixo dela é o humeral, nessa região aqui mais proeminente, ok? Não é na nuca, não é no pescoço, nem é na nuca. É aqui nessa região mais proeminente da coluna. A gente tem o lombar ou Meng-Men. Aqui vocês adotam a nomenclatura Meng-Men, não é isso? Mas lá em Aracaju, o grupo que a gente trabalhava junto com a Dilson, a gente adotava a nomenclatura lombar, porque ele fica na região lombar. A gente preferiu traduzir para o português em vez de usar o sânscrito. Mas qualquer das duas nomenclaturas, desde que fique nessa região, a gente está falando do mesmo centro de força. Tá? É um centro que a gente tem estudado há poucos anos, então tem muita coisa para se descobrir ainda sobre a função dele. E o básico, que fica no final da coluna, ali no finalzinho. O básico, às vezes você vai ver que ele é vai sentir ele voltado um pouquinho mais para baixo, num ângulo, assim, como se estivesse indo para baixo, ou seja, a coluna acaba aqui, a pessoa em pé, mas ele está indo um pouquinho. Algumas pessoas, vocês vão encontrar ele mais retinho, mas isso é questão de centímetros, para cima ou para baixo. Se ele está totalmente para baixo, na região do períneo, entre as pernas, ali já é o reverso do coronário, tá? Mas se está no final da coluna, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, desde que esteja ali no final da coluna, é o básico, ok? Para a gente também não se escravizar. Não, ele tem que estar nesse ângulo exatamente, se não for. É claro que tem outros centros de força ali, e a gente até pode perceber centros que são secundários, mas se a gente atua naquele centro como básico, ele me dá a resposta que eu estou acostumada a receber do básico, isso fecha para mim que é o básico. Então, eu sei que naquela pessoa, a angulação dele é um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais reta, tá? É questão de perceber e testar. E as funções gerais do centro de força. Bem gerais mesmo, para a gente não gastar muito mais tempo. Porque eu quero avançar com vocês, a gente já fazer alguma prática aqui sobre relação magnética e entender que relação entre perispíritos é essa. Como eu falei já, né? Já falei, porque eu fico falando, quando chega no slide, eu já falei do slide todo. Então, ele emite energia e ele capta energia. E aí, para captar, o giro é horário. Penso eu que para emitir, ele tem um outro giro. Mas enquanto magnetizadores que vão introjetar energia, introjetar fluido vital no perispírito do outro indivíduo, eu vou fazer tudo pensando no sentido horário. Ponto. Mas ele capta e emite energias, tá certo? E quando ele emite não só para as regiões do duplo, mas para outras regiões do perispírito e para também o corpo físico, tá bom? Porque os centros de força estão muito ligados à vitalização das células orgânicas. Ele vai ser o canal dos impulsos espirituais, isso eu já falei no início, né? Então, como eu penso, as minhas vontades, isso vai repercutir no meu perispírito, vai se expressar de alguma forma. Se eu estou desencarnado, de alguma forma o meu perispírito manifesta aquilo. E se eu estou encarnado, isso repercute no meu corpo físico. Pode ser um movimento, pode ser uma mudança nas minhas células e formar uma doença, pode me dar me prostrar, um cansaço absurdo de repente, porque quando eu penso muito fixamente numa ideia, isso pode me desvitalizar, porque repercute no meu perispírito repercute no meu corpo físico, tá? Então, por isso que ele é o canal dos impulsos espirituais. Quando fala espirituais, do próprio espírito, tá? Processador das energias. Então, quando ele pega essas energias, ele vai filtrá-las, vai processá-las, metabolizar, separar o que é bom, separar o que presta, o que não presta, o que ele tem que encaminhar para o corpo físico, adequar as energias sutis para enviar para a matéria densa, que é o corpo físico, sutilizar aquelas que vêm do corpo físico e mandar para o perispírito, ele vai processar essas energias. E dentro desses processamentos, a filtragem. Tá? Um centro que vai ter uma responsabilidade fundamental sobre a filtragem desses fluidos, principalmente quando envia para o corpo físico, é o esplênico. Por isso que quando ele dá problema, ele gera um problemazinho bem generalizado. Não é não, meu amigo? E aí, estudando a depressão, a gente vai ver que tudo começa nele aqui, na dificuldade de filtrar. E começa na dificuldade de filtrar os pensamentos, de digerir, né, as emoções, as ideias que a gente se agarra, isso tudo vai desestabilizando o esplênico. E isso vai prejudicando a capacidade dele de filtrar.
tanto as energias que vêm psíquicas, que passam por ele para o corpo físico, e aquelas que vão transitar para o próprio perispírito, tá? Aqui só uma figura dos nadis que eu acho legal. Dá para ver que tem um corpo delimitado aqui, né? Cabeça, pescoço, membros, tronco. Mas esses nadis, que seriam essas linhas, essas rotas energéticas por onde a energia circula, tanto do perispírito para o corpo físico, ou como de regiões do perispírito para outras regiões do perispírito, você pode ver que ela vai além dos limites da matéria. E isso me diz o quê? Que o perispírito ele não está limitado à matéria, ele vai além da matéria. Por isso que eu tenho nadis que vão para regiões mais sutis do perispírito, não só aquelas que estão ligadas diretamente à manutenção da vida no corpo, tá? E aqui eu gosto dessa figura para a gente entender os níveis de sutilidade que a gente tem no perispírito. E aqui eu tenho uma região onde eu tenho um centro de força. Não se liguem às localizações, às cores, é só uma figura representativa. Eu tenho aqui, dá para ver ainda que tem estruturas físicas, como as costelas, o sistema nervoso, os ossos. Mas eu já tenho aqui, ó, regiões do perispírito, os centros de força aqui. Ou seja, é aquela região do duplo que está mais ligada à matéria, que é uma região do perispírito mais densa, enquanto encarnado, principalmente. Mas eu tenho todo um campo magnético aqui que me envolve, essa estrutura como um todo. Aí eu vou para um nível mais sutil desse perispírito. Gente, é só representativo, é só para a gente poder viajar, usar a imagem para a gente poder ampliar o nosso raciocínio sobre o assunto. E aí aqui eu ainda tenho alguns centros de força que estão mais tímidos, né? As cores ainda são visíveis, mas eu não vejo mais a estrutura orgânica, mas eu vejo linhas e mais linhas, que não só vão de cima até embaixo, circulando todo o indivíduo, mas que estão dentro deles. Talvez vocês não vejam, que vocês estão mais distantes, mas tem pequenas linhas assim, umas do ladinho das outras, percorrendo como se fosse toda a estrutura mais ligada à matéria. Vamos imaginar que tudo isso são nadis. São essas rotas energéticas que circulam todas as nuances ou as porções do nosso perispírito. E aqui eu tenho aquelas porções onde eu tenho uma energia de uma maneira tal que eu já não visualizo nem a forma física. Já são aquelas porções mais sutis, onde eu tenho circuitos energéticos dentro de circuitos energéticos que estão dentro de um circuito muito maior. Isso seria uma parte onde eu consigo ver meu perispírito mais longe da estrutura orgânica, da estrutura mais densa do meu perispírito, seja as zonas um pouco mais sutis. É só um caminhar de imagens para a gente poder ampliar a nossa visão sobre o assunto, tá? Mas não se aprisionem nos riscadinhos, nas cores. É só para a gente criar imagens e ir adiante. E o fluxo descendente, que ele está mais externo, e o fluxo ascendente, que está mais interno. Por isso que quando a gente vai tratar alguém, a gente não procura tratar de cima para baixo. Porque como o fluxo interno, o fluxo ascendente, ele é mais interno, a gente, não estou dizendo que a gente não vai conseguir nunca, mas hoje, com os recursos que a gente tem, inclusive recursos cognitivos e o quanto a gente acha que pode tocar o perispírito do indivíduo, a gente talvez fale nessa tarefa de tentar manipular a energia diretamente de baixo para cima, num fluxo que está mais interno, numa região mais interna do perispírito, tá? Mas quando eu manipulo de cima para baixo a que está externa, eu ajusto o circuito integralmente no final das contas, tá? Porque eu manipulo a energia assim e forço ela a concluir o circuito. Ah, mas como é que se o problema está no circuito ascendente, como é que eu vou manipular esse circuito? Tá, então você ajusta os centros de força que controlam esse fluxo ascendente, que no caso o básico, começa ali no básico, e você pode ir ajustando os outros individualmente, e aí você ajuda a dinamização dessa circulação no fluxo ascendente, e depois eu vou e manipulo o fluxo descendente de cima para baixo. Como eu já tenho os chakras organizados, eles vão dar conta quando esse aporte fluídico, essa dinamização do fluido chegar até eles. Eles vão conseguir
mandar esse fluido para cima. Deu para entender? Que bom. Então, não precisa ir lá e manipular a energia da pessoa de baixo para cima. Trabalha os centros e manipula o fluxo descendente, que é de cima para baixo. E ele é mais externo, ele é mais palpável, a gente consegue sentir contato. Ok? Fica mais seguro. Pelo menos nesse momento... Não fui eu, juro. Pelo menos nesse momento em que a gente está de aprendizado como magnetizadores. E perispírito doença, acho que eu já falei em vários momentos, né? O que a gente acredita, como a gente acredita, nossa condição moral, tudo repercute no perispírito. E aqueles registros ficam no perispírito, não só os psíquicos das experiências dolorosas, mas, por exemplo, eu bebi muito nessa encarnação, eu fumei muito nessa encarnação, eu comi em demasia, arrebentei o meu estômago, criei uma úlcera e desencarnei disso. É um registro que fica. Um registro. Que o quanto vai ser doloroso e o quanto isso vai impregnar as minhas células numa próxima encarnação, eu não sei. Mas é uma possibilidade. Então, eu não gosto de ser fatalista. Isso você vai ter que espiar. Sim, é uma lei universal. Ação e reação, ponto, ela existe. Mas o grau disso, dessa ação e reação, e o tempo em que essa reação e reação acontece, isso aí é Deus. Eu não cheguei lá e nem pretendo, porque eu não dou conta. Não dou conta, às vezes, nem entender o amor dele pela gente, quanto mais entender a inteligência dele, tá? Que estão claramente ligados, a inteligência de Deus e o amor de Deus por nós. Mas, então, assim, isso, de alguma maneira, repercute no meu perispírito, o registro pode ficar, e isso chegar a se desenvolver, inclusive numa outra encarnação. Que não necessariamente é a próxima, mas pode ser em uma determinada encarnação em que eu tenha maturidade para entender e suportar aquilo, e aquele processo educativo fazer efeito. Porque senão é só castigo, gente. É assim que eu entendo a misericórdia divina. Se você tem que resgatar exatamente no mês seguinte, na encarnação seguinte, mas se você não está preparado para entender, passar por aquele processo educativo e te deixar alguma marca positiva, é só castigo. E Deus não castiga. Até onde eu saiba, não castiga. O Deus de Abraão castigava, mas o Deus que Jesus trouxe, e eu estou com Jesus, 100%. Tá? Respeito a Abraão era necessário, mas quando Jesus chegou, ele dividiu a humanidade. A humanidade estava pronta para novos conhecimentos. Um Deus de amor, um Deus que liberta. E é esse Deus que eu me agarro. Tá? E é o que minha inteligência me guia, e o meu nível de entendimento acompanha isso. E aí também tem a doença que pode vir do corpo. Então, se eu sofro um acidente, se eu passo por um acidente qualquer, se eu, por engano, tomo uma substância que me intoxica, isso vem do corpo e repercute no meu perispírito, tá? Então, quando a gente diz 100% das doenças vêm do perispírito, não. Algumas vêm do corpo e prejudicam, porque o corpo e o perispírito, eles estão intimamente ligados. Além das estruturas anatômicas e fisiológicas, como os NADs, os centros de força, é aquela figura daqueles quadrados que se interrelacionam e se interpenetram e se acoplam o tempo inteiro, ou seja, o tempo inteiro as regiões do perispírito eles estão se influenciando. E o espírito é que reverbera nisso tudo, que gera toda essa interconexão entre as porções do perispírito, e quando eu estou encarnado, isso também acaba impressionando o próprio corpo físico. Então, não é 100% das vezes que as doenças partem do perispírito para o corpo físico. E quando parte do corpo físico para o perispírito, pode deixar máculas, sim, tá? É aquele indivíduo que chega com a faca na barriga na mediúnica, o desencarnado. É o fato em si que gerou nele, espírito, aquele registro. A partir do momento que ele se desamarra emocionalmente daquela situação, aquela faca não precisa estar mais ali, eu não preciso criar mais aquilo. Aquilo não precisa ser um registro psíquico, por sinal, e por consequência não vai ser um registro perispiritual. E aí também, o que houver de ser registrado no corpo físico vai ser mais suave, porque psiquicamente eu já não estou atado, escravizado àquele fato que aconteceu. Ok? Não está ok não, mas aguentem um pouquinho que a gente já chega para as perguntas. Isso aqui o Roberto disse que já explicou para vocês, tá? Eu vou passar adiante, porque
é uma maneira mais organizadinha de falar o que eu acabei de falar para vocês. O quanto um influencia no outro. O espírito, né, influencia o perispírito, que influencia o corpo, que o corpo capta as impressões dele, que repercute no perispírito e também passa para o espírito. E espírito e obsessão. Eu falei aqui da questão da mediunidade, né? Do transe mediúnico, perispírito a perispírito. Essa ligação de perispírito a perispírito é magnética. O nosso psiquismo se ajusta com outros psiquismos e magneticamente nós nos ligamos a eles. Então, a obsessão, ela não é unilateral, ela é bilateral. Se alguém me obsedia, mas eu intimamente não tenho mais relação com aquele indivíduo, com aquela conduta, com aquele psiquismo, ele pode me perturbar o quanto ele quiser, mas eu não vou me associar a ele, porque eu não tenho mais similitude com aquela conduta, com aquele psiquismo, e com aquele perispírito, com aquele magnetismo. Não me impregna mais, não me contagia mais. Então, quando existe uma obsessão, ela é uma ligação perispiritual a perispírito a perispírito, que se mantém por condições magnéticas e sustentadas por questões psíquicas morais similares. Então, quem sofre obsessão não pode sair culpando o espírito. Tem que pensar, meu Deus, o que ainda tem em mim que eu preciso reorganizar para que, enfim, eu liberte esse irmão e me liberte? É esse o pensamento. É difícil, mas eu já passei pelo processo e foi isso que me tirou da obsessão. Esse raciocínio foi fundamental. E o exercício da fé, de que eu não estava sozinha. Porque se nessa encarnação foi o momento que Deus achou que eu tinha condições de resgatar, de espiar todos os meus processos, e sei lá quantos milênios, séculos e anos, mas era nesse momento porque eu tinha todo o respaldo da doutrina. Eu era médium, eu tinha o entendimento da doutrina, eu fazia um trabalho numa casa séria, onde eu pude ser ajudada, e eu pude ser um recurso também de ajuda para esses irmãos. E escutar o que eles tinham para dizer me fez refletir sobre mim. Não comprar o que eles diziam como verdade, mas entender o que em mim ainda é. Do que eles diziam, eu sabia que ainda era meu, mesmo hoje. E é fazer essa autoanálise e tentar mudar o meu rumo de conduta, de pensamentos, de escolhas, para que eu não escravize mais aquele irmão a mim e nem me escravize a ele. Ou seja, liberte a nós dois. É difícil, mas não é impossível, porque se eu conseguir, que sou um serzinho qualquer, por que os outros não vão conseguir? Né? Porque se eu fosse Cristo e falasse, mas você é Cristo. Não, eu sou Marcela. Simples e puramente. Um ser igual a vocês. E se a doutrina me ofereceu recursos e eu me agarrei nesses recursos e consegui estabelecer a minha saúde e ajudar na saúde deles, porque a gente magneticamente se dissociou, porque psiquicamente a gente foi se dissociando, qualquer um consegue. Tá? Aí fala, mas ela está se expondo. Eu acho que quando a gente fala de fatos reais, e quando esses fatos reais são nossos, fica mais concreto. Porque eu não sou nenhum avatar, não sou nenhum ser iluminado, sou igualzinho a vocês. Apenas a diferença é que eu tenho um holofote na minha cara, uma câmera me filmando e um microfone agarrado na minha cabeça. Fora isso, a gente é exatamente igual. Tá? Os nossos processos são exatamente iguais. E aqui, gente, eu quero deixar meu e-mail. Quem quiser anotar, não me xingando e não xingando a minha mãe, pode mandar o que quiser para mim. Marcelo, duvido de 90% do que você falou. Ótimo. Mande suas dúvidas, questione. Isso me obriga a estudar. E quem sabe a gente não se torna grandes parceiros no trabalho. Tá? E o Jornal Vórtice, para quem não conhece, alguém não conhece o Jornal Vórtice? Pode levantar o dedo sem... Não conhece. Agora, quem não recebe? Tá. Anotem. É um jornal, tem 10 anos já. É um jornal virtual, gratuito, feito... o editorial dele, a diagramação, é toda feita por Adilson Mota, com a minha participação, com a participação de Erna. Então, a gente tem uma equipe minúscula, né, de encarnados, mas que faz um trabalho há 10 anos e a gente fala sobre magnetismo ligado à doutrina espírita. Então,
conhecimento de coisas básicas, de coisas avançadas, divulgação de eventos, de cursos, tá? Enfim, magnetismo do que for bom, que a gente precisa saber, a gente procura botar no jornal. Tem uma coluna só do codificador, ou seja, a gente tem só o que Kardec falou sobre o magnetismo, tem textos de voluntários como Ana Vargas, como Ionara, Jacó tem uma coluna fixa, e todos aqueles que têm pesquisas e querem lançar suas pesquisas no jornal, estão fazendo um estudo de caso, lança, a gente divulga. Então, assim, é mais uma fonte de conhecimento que a gente tem hoje no magnetismo contemporâneo, tá? É uma ferramenta tímida que eu digo assim, porque o universo do magnetismo é gigante, mas nós somos persistentes, procuramos fazer o trabalho da melhor maneira, da maneira mais responsável possível, e quem quiser receber, manda um e-mail lá para o Vórtice, geralmente quem lê é o Adilson, mas eu também às vezes acesso. Então, quem acessar o e-mail primeiro, você bota assim, quero receber o jornal Vórtice, tá? A gente pega o e-mail de vocês, anexa na lista, e a partir de então vocês começam a receber o jornal mensalmente. Tá? É um jornal todo virtual, em PDF, fácil de ler. Tem gente que imprime, tem casas espíritas, inclusive, que imprimem, fazem os caderninhos anuais e deixam lá para o pessoal ler. Ok? Então, é só escrever para o jornal e dizer que quer receber o jornal a partir de agora. Roberto, e aí? Perguntas? Alguém tem pergunta? Não? Então podemos partir para a prática, né? Ou não tem pergunta porque não entenderam nada, porque entenderam tudo. Estão tímidos, hoje eles estão tímidos. Vamos... Lembrando que na base de conhecimento, que está lá na plataforma EAD, tem todos os jornais Vórtice, né? Todos, absolutamente todos. É sinal que vocês não estão entrando na ferramenta. Quem diz que não está tendo acesso. Não adianta se desculpar, ele pegou vocês... Então, lá tem um link, né, chamado Base de Conhecimento, e lá tem um diretório, Jornal Vórtice, com todos, mas é interessante que vocês se cadastrem, né, e recebam mensalmente, vocês vão receber por e-mail. Mas quem quiser fazer uma consulta de números antigos, por exemplo, nós temos lá, e também nós produzimos um índice geral, onde a gente pode fazer pesquisa, por exemplo, você quer falar sobre câncer, por exemplo, então você sabe todos os jornais que abordam o assunto. E aí você consegue localizar algum assunto, algum artigo interessante no assunto. Okay? Vamos fazer a prática? Vamos na prática. A prática é em cima justamente do perispírito. A gente vai falar da relação magnética, que é o primeiro momento, antes de aplicar a técnica, de pensar em que vai tratar, que técnica vai usar, a gente primeiro tem que interagir o nosso perispírito com o perispírito do outro, para facilitar a segunda etapa, que é a etapa de diagnóstico, que vem através do tato magnético, principalmente, e a partir daí saber o que a gente vai tratar e que técnicas vai usar, ok? Então, vamos testar essas interações magnéticas. E aí, Roberto, o que a gente faz? Pode bagunçar as cadeiras? Pode? Que vocês fiquem em duplas e, de preferência, um de frente para o outro. Aí vocês podem bagunçar as cadeiras, foi a permissão que já foi dada. E, a priori, eu quero que fiquem sentados com as cadeiras um de frente para o outro. Então, como eu falei, essa relação magnética vamos pensar que eu tenho o meu campo magnético aqui e o indivíduo que eu vou tratar tem o campo magnético dele, formado pelo meu perispírito, tá? Então, quando eu toco o meu perispírito no outro, eu posso já ter algumas impressões. Eu posso me aproximar do outro e já sentir o meu centro de força esplênico usinando, eu posso sentir uma emoção, eu posso sentir até a vontade de sair correndo. Ou seja, às vezes me causa uma impressão. Não, às vezes dá vontade de sair correndo mesmo. É raro, mas eu vou explicar o que é isso, que sensação é essa. Então, e outra coisa, tem pessoas que têm uma facilidade quando tocam o perispírito do outro, quando se aproximam do campo magnético do outro, e aí a distância pode ser grande física. A pessoa está ali, quando eu me aproximo, ela está naquela distância, meu perispírito já capta alguma coisa do dela, tá? Se eu tiver uma sensibilidade, eu capto coisas até que parecem fantásticas. Mas isso aqui é só um primeiro toque, um primeiro encontrão. Para a gente trabalhar com magnetismo, para eu conseguir doar o meu fluido vital e magnetizar o outro, ajustar o perispírito e as correntes energéticas, os circuitos energéticos do outro, eu tenho que interagir.
com esse perispírito. Então, é como se eu tivesse que ajustar o meu campo magnético. Perispírito, por essência, é formado do fluido cósmico universal. E, enquanto encarnados, ajustados ao fluido pertinente ao nosso planeta. Mas eu, como espírito, eu dou o tom muito particular e único ao meu perispírito. E ele ao dele. Mas a gente tem similaridades, que às vezes podem se ajustar facilmente, mas que às vezes criam algumas barreiras. Então, quanto mais eu investir nesse ajuste, é como se eu, pelo momento do passe, eu acoplasse, e é bem entre aspas mesmo, tá, gente? Ajustasse, modulasse o meu perispírito ao perispírito daquele indivíduo. Isso vai facilitar o quê? Que as minhas energias transitem do meu perispírito para o perispírito dele, e que eu possa, através das técnicas, manipular os circuitos energéticos do perispírito dele. Se eu estou aqui e ele está aqui e a gente não interage, como é que eu vou poder manipular? Está entendendo? Então, a relação magnética é esse ajuste, essa modulação do meu campo magnético, do meu perispírito, que é formado da mesma matéria do outro, mas que precisa desse lugarzinho de encaixe, dessa modulação para que o trabalho do passe magnético possa acontecer. Se eu pulo essa etapa, se eu minimizo a importância dessa etapa, eu vou capengar, eu vou claudicar, vou mancar até quase o final da aplicação do magnetismo. Vou perder muito tempo. E às vezes vou me cansar desnecessariamente. Porque quando eu for fazer o tato magnético, ou seja, quando eu for ampliar minha capacidade de diagnosticar o outro, o perispírito e o corpo físico do outro, se eu não fiz uma boa relação magnética, como é que eu vou captar, perceber, se eu ainda não interagir bem? Então, se eu interajo bem, na hora que eu faço o tato, fica muito mais fácil de perceber o que esse outro tem, e aí eu posso traçar os roteiros terapêuticos, as estratégias terapêuticas para tratá-lo. Então, relação magnética e tato magnético não se pode minimizar, tá? Como é que se dá essa relação? Esse primeiro contato eu tenho, e aí a gente vai usar a mão. Eu posso me deslocar? Posso, o negócio tô livre, né? Não precisa ficar preso aqui. Então, Roberto, vem aqui, você vai ser meu manequim, meu modelo de hoje. Olha, ele já quer me pegar de perfil, acabou com a pessoa. É o meu perispírito que está expandido na região abdominal, gente. Você, pessoal da internet, pronto, ele fica na minha frente. Então, o que acontece? Eu queria que você sentasse, eu vou bem explorar você. Deixa eu pegar aqui. Não, pode ficar aí. Tem? Então, ótimo. Pronto. Essa cadeira é gigante, eu quero que você fique pequenininho, você me bota um bancão desse, para eu pegar seu coronário. No que diz respeito ao trabalho do magnetismo, a gente sabe que essas energias do perispírito que estão nessa região do coronário, elas são energias mais sutis. E aí vocês vão conhecer sobre cada centro, vocês vão entender. Mas são regiões mais sutis, porque lidam com funções espirituais, psíquicas mais... Não, mas pode deixar a cabecinha, a nuquinha dele, tá bom. Não, deixa a nuquinha dele ali. Ele está preocupado que está aparecendo a sua nuca, mas está aparecendo eu fazendo movimento, aí está melhor. Hã? Você está tapando minha barriga e não está melhor ainda. Aí, então, se a gente treina a nossa capacidade de interação com o outro a partir dessa região do coronário, que lidar com energias mais sutis, tá? Porque lidar com energias ligadas diretamente ao espírito, espírito, quando eu chegar em lugares do meu circuito energético que lidar com energias mais densas, porque vão trabalhar... Densas não é porque são ruins, mas porque vão lidar com energias mais... com funções mais ligadas ao funcionamento da matéria em si, que é densa, tá? Se eu treinar aqui, quando eu for para outras regiões, eu capto com muito mais facilidade. Se eu treinar pela região do gastro, que lidar já com energias mais densas, porque vai trabalhar com a digestão, com o metabolismo dos alimentos... Quando eu for fazer um tato aqui em cima, eu não vou estar treinada para tanta delicadeza e eu posso ter mais dificuldade, tá? Então, tecnicamente falando, a relação magnética a gente procura fazer a partir dessa região. E o que é essa relação? Quando eu vou com a minha mão, não é a minha mão física, mas é uma região que está numa estrutura física, mas a minha captação é perispiritual.
Então, antes propriamente de fazer essa técnica de botar a mão e tentar perceber que região do campo magnético dele, que região desse perispírito eu consigo interagir melhor com ele, entrar em contato melhor com ele, eu gosto de fazer esse preparo antes. E é mesmo. Essa relação magnética não se dá só através dessa técnica de chegar aqui e encontrar essa região. Mas o momento que eu olho nos olhos do meu assistido, que eu recebo ele, não precisa agarrar, dar beijinho, chamar de meu mozinho, mas eu vou interagindo com ele, eu vou percebendo ele, me ligando, me conectando a ele, tá? E começa no olhar, começa no acomodar ele sobre a maca ou sobre a cadeira, seja lá onde eu for tratá-lo. Fazer um relaxamento inicial com ele, ou fazer uma prece inicial, tudo isso faz com que essa relação magnética ela vá acontecendo gradualmente. Para quando eu chegar nesse momento, que é um instante técnico para a relação, essa relação já está super facilitada. E com a repetição, inclusive com a mesma pessoa, isso às vezes se dá de maneira rápida, quase que instantânea, tá? Então, eu faço todo esse preparo que eu falei agora, e aí venho na região do coronário. Se a pessoa estiver deitada, é melhor, porque a cabeça dela está aqui, os pés estão lá, posso ir longe o que for, e vou buscando. Mas quando ela está sentada, eu vou tentar levar a minha mão, e aí, ó, é a minha mão em regiões que eu possa perceber, que é ou com a palma ou com a ponta dos dedos. Percepção que é perispiritual, mas que eu localizo no meu corpo físico através dessas regiões que eu citei. E não é botar a mão lá para cima, porque tem que ter o detector, o scanner tem que estar voltado para o centro de força dele, para o perispírito dele. E vou abaixando a mão lentamente, até perceber, opa, aqui eu registrei alguma coisa. E esse registro é o que mais confunde a cabeça das pessoas. Porque eu quero sentir o que todo mundo sente. Mas o que é seu é seu. A leitura, a legenda dessa leitura é sua. Um sente calor, outro sente resistência, outro sente uma coisa no íntimo, porque sabe que quando chega aqui, tem alguma coisa que diz a ele que ele chegou. O que é esse chegar? É essa região do campo magnético dele, gerado pelo perispírito dele, que diz, é aqui que eu consigo senti-lo melhor. Até esse momento, eu estou tateando o campo magnético. Isso não é a relação. É só buscar essa região onde o contato é mais fácil. Porque pessoas que acham que encontrar essa região já é relação. Não é. É só encontrar, é tatear essa relação. Quando eu sinto essa região que eu digo é uma distância do corpo físico dele, que uns podem sentir muito longe, outros podem sentir mais perto. Cada um que se relacionar aqui com o Roberto vai encontrar numa distância diferente, tá? E aí eu venho, opa, é aqui. Quando eu encontro, aí a partir daqui eu estabeleço a relação. Aí eu sinto que tem uma resistência, é a minha leitura, uma resistência que parece ser física, né? Como se tivesse um plástico, uma bolha, uma coisinha tipo um algodão, uma resistência. Eu vou vencer essa resistência. Vencer essa resistência é aqui. Nesse momento, eu não tenho ainda intenção nenhuma de doar. Eu tenho apenas a intenção de interagir com ele, tá? Então, às vezes a gente doa um pouquinho, principalmente nesse início do treinamento. Mas eu quero que vocês entendam que esse deixar de doar, ou seja, ter a preocupação exclusivamente de interagir, isso é um trabalho mental contínuo. Até o momento que vocês não vão mais doar nenhum tipo de energia assim que entra em contato com o outro, tá? Então, o trabalho é sempre aqui. Não é dizer, não vou doar, porque o não, ele é descartado pela nossa mente, fica só o doar. É importante você entender o seu foco. Aqui eu vou interagir, eu estou buscando o campo dele, agora eu vou interagir. Então, assim, eu posso envolver ele numa prece, eu posso criar uma imagem do meu campo magnético interagindo com o dele. Eu posso pedir, eu posso envolvê-lo numa vontade firme dessa interação, o quanto eu quero interagir, tá? Nada a ver com eu vou doar meu fluido, eu vou cuidar dele, eu quero cuidar da saúde dele, porque aí eu vou começar a doar. Ou seja, o meu foco é só interagir e vencer qualquer tipo de resistência. Aí essa bolha, ela vai suavizando, suavizando, até que ela desaparece.
Quando ela desaparece, eu entendo que eu venci essa resistência e eu consegui essa interação. A partir daqui, eu começo o diagnóstico. Por que eu digo a partir daqui? Não só a partir desse momento, mas a partir dessa distância. Porque nesse primeiro momento, é essa distância, é essa região do campo dele, como um todo, que eu vou conseguir perceber melhor as necessidades e as desarmonias dele. Tá? Então, a pessoa às vezes sente aqui, quando vai fazer o tato, começa a fazer o tato pertinho, como se, sabe quando a gente quer escutar melhor uma coisa que a gente cola o ouvido? Não precisa colar a mão, você não vai escutar melhor colando a mão. Você vai perceber melhor tudo que ele precisa, mantendo de preferência essa distância, em todas as regiões do corpo. Não vai embora, fica conosco, ele está quase magnetizado. Espera aí, Leandro, só um instantinho. Tá? Então, assim, invistam, em vez de chegar tecnicamente, assim, deitar pessoas assim, vamos pensar em Jesus, aí vai logo pá com a mãozona, procura envolver antes a pessoa. Eu, hoje, para mim, é melhor investir muito mais, a pessoa está deitada na maca, eu investir muito mais no meu envolvimento antes de colocar a mão no coronário, e depois, quando eu vou com a mão no coronário, é tudo muito mais sutil, muito mais rápido, tá? Mas vocês fiquem sabendo que existe uma técnica, que é essa de colocar a mão sobre o coronário, que ajuda a gente a estabelecer. Mas que, se a gente investe desde o contato com o indivíduo que a gente vai cuidar, essa relação já vai se estabelecendo e essa técnica aqui, ela funciona muito mais rápido, tá? Então, um de vocês vão se escolher, um de vocês vai ficar em pé, tá? Roberto, você está liberado. Leandro, o que é que você quer falar? Você não pode falar? Então não fala, fica quieto. Escreve, desenha, faz libras. Sabe falar em libras? Eu também não sei, não entendo libras. Então você vai ficar quieto. Alguém traduz o que ele quer, coitado, para ele não ficar desabalado, ficar desalentado aí. Aí que tá. Eu falei, se você não encontrar resistência, que ele perguntou. Essa resistência pode ser um calor, pode ser um frio, pode ser um formigamento, um espetar de mão, uma vontade de sair correndo, uma angústia, um medo, desde que o medo não seja seu, propriamente, tá? Mas é por isso que a gente pede para a pessoa ir com a mão mais alto, porque quando ela vem já com a mão perto da cabeça da pessoa, às vezes essa região é mais em cima. E, gente, quando a pessoa bota na cabeça dela que ela tem que sentir igual a fulano, ou que ela tem que sentir calor, ou que ela tem que sentir a bolinha, porque Marcela disse na aula, ela vai no foco na sensação, ela perde o foco do que ela está fazendo, que é encontrar essa região. Então, abram sua mente, abstraiam qualquer tipo de informação, não vão em busca da informação, vão em busca da região. E vão buscando, até mesmo, você não vai encostar no cocoruto da pessoa, da cabeça da pessoa, mas você vai até próximo se for preciso. Se precisar voltar, fecha a mão e vai lá em cima de novo. Não fica fazendo aquela bola de basquete aqui na cabeça da pessoa, não. Porque o coitado está sentado ali e fica assim, meu Deus, eu senti que a pessoa estava me achatando. E não é que ela estivesse achatando, ela estava achatando o seu perispírito, e a sensação que você estava sendo achatado. Isso acontece com muita facilidade. Então, não fique indo e voltando. Vá com a mão lá em cima e volte. Não percebeu? E, gente, às vezes é uma coisa delicadinha. É aquele... Opa, é isso aqui. É um fio de cabelo... Ai, desculpa o microfone. É um fio de cabelo que passa, parece que passa pela sua mão. Mas é um registro. E esse registro é seu. É uma leitura sua. É como você consegue ler aquele indivíduo naquele momento. E invista nisso. Se esse cabelinho que passa no seu dedo, você está ali investindo na relação magnética, ele vai suavizando, ele para de passar no seu dedo, é porque você conseguiu vencer essa resistência, entre aspas. Tá? Se não sentir nada, a gente vai saber depois. Mas escolha um, fique um em pé, rapidamente, para a gente ser produtivo. Agora sim, só os corpos e os perispíritos precisam se mover, as mandíbulas não. As pregas vocais não precisam vibrar. Ó, espera aí, gente, vamos por partes. Quando tia Marcela mandar, todo mundo faz. Boca de forno, forno. Faz o que eu mando? Vocês brincaram disso? Faço. Faz o que seu mestre mandar? Não, faço não. Faço na hora que eu quiser. Como é que é o nome dele? Calma, irmão. Eu sei que a sua ansiedade é grande, mas nós vamos chegar lá. Ele já estava botando a mão. Tá vendo? Você fechou o olho, ele já foi lá. Gente, é natural a ansiedade de vocês. O que é que você quer? O ventilador? A luz?
Apaga a luz? Para que vocês querem apagar a luz? Olha só, gente. Um anexo, foi bom vocês falarem isso. Vocês não precisam de cor de luz, vento, luz natural, penumbra, luz azul, verde, cor de roupa branca, a pessoa deitada na maca em pé, se a cadeira é preta, se a cadeira é azul marinho. Não interessa. Isso é aprisionamento de rituais que nós no espiritismo não cultivamos. Eu estou falando isso porque isso é grave, gente, porque tem gente que deixa de aplicar passe porque a luz não está da cor que ela acha que a luz verde vai atrapalhar e a luz azul é melhor. E deixa de aplicar. Tem gente que empaca a própria vida como magnetizador por causa dessas questões. Tá? E nesse momento é imprescindível a luz. Escutem a minha voz. E aí é imprescindível a luz agora, porque eu não quero que ninguém feche o olho e dê um tapa na cabeça do indivíduo. Eu quero vocês de olho aberto. Vocês podem até fechar em algum momento, suavemente, só para ter certeza que aquela região é realmente a região. Ou seja, você se desliga dos sentidos físicos para o sentido perispiritual aflorar, que também é um momento inicial, porque quando você fizer uso do seu sentido perispiritual, você não precisa nem fechar o olho, tá? Mas isso... Tem que não, pode fechar o olho, só não pode dar pitaco. Porque senão fala assim, eu tô sentindo isso. Faz mais para cá. Ai, minha cabeça tá doendo. Ai, eu tô sentindo meu coronário girar. Não quero troca de informação. Diga, amor. Aí eu fiz a relação. A partir daí eu já posso fazer o tato, que é essa leitura entre aspas perispiritual. De preferência, a gente faça por todos os centros, né? Principalmente esses principais que eu mostrei, sabendo que o esplênico está aqui, mais 45 graus, e eu volto, passo pelo genésico. Mas, na prática, a gente vai fazer em tudo, nos órgãos, membros superiores, inferiores, na parte de trás, mas hoje... O mais importante aqui é que vocês entendam a importância da relação magnética. Porque não adianta ficar focando o tato se quando a relação magnética não é bem estabelecida, o tato fica prejudicado, tá? Mas talvez a gente só consiga treinar efetivamente a relação hoje. Mas entendam que a partir do momento que eu conseguir estabelecer essa relação, aí naquela distância eu já desço para o tato magnético. Não vou marcar tempo. Vocês não vão demorar 20 minutos para fazer uma relação, né? Mas como eu sei que vocês são rápidos... Sim, aí o que vocês vão fazer? Veja só, calma, por etapas. Vocês vão lá com a mão mais alta que puderem. Gente, e se a pessoa é pernudo, tem um joelho muito longo, vai lá longe, você não... Em vez de você se esticar todo em frente à pessoa, vai para a lateral... Porque a lateral não tem uma perna dela, a coxa dela ali me atrapalhando naquele momento de interação. Aí eu vou na lateral, eu posso esticar o braço, porque eu não tenho, eu posso encostar, eu posso chegar perto do ombro dela e fazer, tá? A mão não é para cima. A mão vai ser voltada para o indivíduo, para o perispírito. Calma, irmã, tenha fé. Isso, fazer como é isso, assim mesmo, com a mãozinha para baixo. O que é, Leandro? Ainda bem que você não está podendo falar hoje. O que você quer mais? Marionete? Brincar de marionete? Sim, as mãos. Você está ficando bom em mímica, hein? A minha mão, eu já sei que a melhor de captação é a esquerda e que melhor é a digital. Então, eu já vou direto no que eu já conheço. Mas como vocês estão se conhecendo, vocês testem com a mão, testem com a outra e testem com as duas, com a palmar, com a digital. Ou seja... também um momento de se conhecer. Quando você perceber que é mais uma mão do que a outra, ou que é mais a palmar que a digital, ou vice-versa, ou as duas mãos funcionam melhor, vão por esse caminho. Tanto na relação, quanto no próprio tato, tá? E depois, magnetizando, vocês vão ver que às vezes uma mão você sente que doa mais, um volume maior que outro, e aí vocês podem também mesclar isso conforme as necessidades e os critérios de vocês, isso é muito particular. Mas se conhecer é fundamental. Onde você é mais sensível? Que região? Com as duas mãos, com uma, com o dedo, com a palma, ok? Então, todos juntos. Primeiro, o seu estado de espírito, você está diante do seu assistido. Começamos assim. É o indivíduo que conta com você. E aí vocês podem se voltar já para os seus... E aí, etapa por etapa, só me escutando, sem mãozinha ainda.
Porque quando a gente tem a pressa de ir com a mão, a gente pula essas outras etapas. O que eu quero é treinar vocês a perceber mesmo. Quando vocês estão muito focados em fazer a técnica, vocês perdem um contato com o outro. Criem esse contato com o outro. Olhem para ele, ou fechem os olhos, tentem sentir envolvê-lo com a vontade que você tem de ajudá-lo. Quando se sentirem preparados, vão com a mão. Depois que você sentir que estabeleceu a relação magnética dentro de todas as orientações que eu dei, vocês param e esperam os outros terminarem. Podem começar. Olha só, a mão tem que estar sobre a cabeça, o centro da cabeça da pessoa. Se você está diante da pessoa e está muito afastado dela por causa dos joelhos dela, e sua mão está tipo 2 palmos do topo da cabeça, você não está no coronário dela. Tá? E aí eu peço que vocês não vão subindo a mão em cima da cabeça da pessoa. Vocês, fora da cabeça da pessoa, vão com a mão lá em cima e vão descendo devagar. Do mais alto que vocês puderem. Se vocês estão fazendo com as duas mãos descem juntas, porque se as mãos descem abertas, o coronário está no meio delas. E aí vocês perdem um pouco dessa referência magnética. Quem está sentado, fica quietinho. Não interfere. E não se preocupe. Ah, eu estou sentindo uma pressão na cabeça, eu estou sentindo a minha cabeça achatar. Tudo isso vai ser sanado. Ninguém vai sair daqui com nenhum incômodo. Não é para fazer o tato, tá, gente? A gente vai só investir na relação magnética sobre o coronário. Quem já conseguiu, olha só, perceber o campo é o primeiro passo. Depois que eu vencer qualquer resistência que esse campo me impressione, me diga, me informe, aí sim, se eu vencer essa resistência, aí eu estabelecer a relação. Se eu cheguei nessa etapa, e a gente não vai fazer o tato, tá, gente? Eu sei que tem gente até que já tem um conhecimento, quer avançar, mas vamos seguir o exercício direitinho. Eu vou entender que quando todo mundo baixar a mão, a gente acabou. E aí eu quero saber algumas informações de vocês. Não tenho pressa, tá? Se você não percebeu com uma mão, tente com a outra. Se você tem a estatura menor que o seu assistido sentado, evite ficar de frente para ele, joelho com joelho, porque aí vai ser mais difícil de você levantar os seus braços. Venha para o lado dele, para o ombro dele. Quando a gente não tem, essa dificuldade, ela persiste, a gente chama de antipatia fluídica. E antipatia fluídica não tem nada a ver com afeto, né? Antipatia com a pessoa. Ela é magnética, ou seja, é uma falta de ajuste dos 2 campos magnéticos. E isso sendo magnetismo, isso é superado. Isso é ajustado, é superado. Tá? E aí eu faço o quê? Se eu tentei várias vezes, envolvi a pessoa, até tirei a mão do coronário, envolvi a pessoa em prece, exercitei a minha vontade de interagir com ele, mesmo assim, eu boto a mão lá, sinto dificuldade, eu tente alguns dispersivos longitudinais gerais. Assistente, senta aqui. Deixa eu dispersar um pouco você, que eu joguei uns fluidos aí que você ficou meio baratinado, o olhinho girando. E aí, isso depois que você tentou de tudo, tá? O movimento é esse. Já falou dos longitudinais com eles? Já? Então já está sabendo tudo. Então você faz alguns longitudinais gerais e aí vai e tenta de novo, tá? Por que não fazer muitos? Obrigada, meu amor. Por que não fazer muitos?
Porque se você investir muito, e quando você for fazer a relação, e principalmente quando você for fazer o tato, você vai mascarar as reais necessidades dele. Então, a gente faz alguns só para buscar forçar essa interação através de uma técnica de passe, só para criar essa adequação desses campos magnéticos. Mas se eu fizer muitos, quando eu for fazer o tato, ele tá bem, não, você mascarou, você fez circular tanto ali as energias nele que você dá uma mascarada nas reais necessidades dele, ou pelo menos na intensidade das necessidades dele, tá? São só alguns. Todos acabaram de mãozinhas baixas? Quem não conseguiu sentir absolutamente nada? Passeou com a mão para cima, para baixo, não foi para lugar nenhum. Todo mundo sentiu? Não conseguiu? Tá. Mas você já tinha tentado em outras vezes com outras pessoas? Não? É marido? Estão de bem? Graças a Deus. Então não tem antipatia nenhuma. Às vezes, gente, aí que tá. Às vezes pode ser... eu estou um pouco abaixo dessa região onde eu posso captar melhor, tá? Pode ser, eu ainda não conheço exatamente qual região e qual mão eu percebo melhor. Outra coisa, eu estou na expectativa de sentir algo mais robusto, uma informação mais robusta, mais concreta para os meus sentidos físicos. Mas, às vezes, eu passo a mão aqui, é uma sinalização interna, tão subjetiva que eu não sei nem como explicar como é que é. Mas eu sei que é exatamente naquela distância, tá? Então, tenta, às vezes, ir buscando que informação, que diferencial tem naquele momento. Opa, é aqui alguma coisa. Às vezes é uma emoção, às vezes você vem, às vezes você não precisa nem botar a mão, você chega perto da pessoa, sente uma coisa, um constrangimento, você não sabe nem dizer por quê. Tá? Isso é possível de acontecer com qualquer um. Eu, recentemente, já tenho o quê? Quase 15 anos de magnetismo. Recentemente, eu fui tratar, inclusive, uma pessoa que eu gosto, é um amigo meu. Quando eu cheguei perto dele, eu, sei lá, saí correndo, uma sensação esquisita. E eu investi, não consegui. E aí, quando a gente não consegue de jeito nenhum, a gente tem que ter a humildade e chamar um companheiro para aplicar o magnetismo. Tá? Quando for uma coisa muito forte, muito violenta, porque o problema não sou eu tenho que cuidar dele. E se eu estou sentindo daquela maneira, ele também pode estar sentindo no mesmo nível, um nível menor, mas aquele tipo de constrangimento. E ele já está debilitado, ele está precisando de mim, eu não posso constranger mais ele, não posso mais criar dificuldades a ele. Então, se eu estou num grupo, eu tenho a humildade de dizer, hoje eu não vou investir mais para não prejudicar ele, e chame alguém, tá? E olha que eu evoquei espíritos, eu fiz prece, eu fiz tudo, mas a antipatia fluídica foi muito forte. Passado uns 2 meses, eu tentei novamente. Ainda teve uma resistênciazinha, mas foi bem mais leve, eu consegui, e a gente conseguiu interagir, eu consegui. E foi ótimo, porque na minha relação com ele, eu captei coisas, inclusive, do nível emocional. E consegui ver coisas nele que ele nem sabia que tinha. E eu orientei ele ao médico, ele foi ao médico e descobriu que realmente tinha uma coisa que ele não sabia nem que tinha. Então, é aquela coisa, é humildade, saber o momento para agir, tá certo? Então, vocês que estão sentadinhos, quem sentiu alguma coisa? O quê? Dava um choque, um tremelique? Nervosinho? Diga. Eu senti física mesmo, como se estivesse me tocando. Como se estivesse tocando a sua cabeça. Na região da testa, uma sensação. Tá vendo como é subjetivo? A gente quer... É uma coisa assim... Porque é perispiritual, não é físico. Então, às vezes, a gente não consegue encontrar uma expressão que traduza aquela sensação. A cabeça? Quem mais? Dor de cabeça? Quem mais? Meia tonta. Eu sentia a mão dele. Só que quando eu sentia a sensação, a minha dor de cabeça Parava. Ela parava, aí daqui a pouco, eu não sei se era porque tirava a mão. Quando tinha a sensação, a dor de cabeça parava. E tirava a mão, a dor de cabeça voltava, a sensação passava. Eu tô agora, mas eu já tava.
Já estava com a dor de cabeça, ou seja, a sensação era confortável. Tá. Diga você que está escondido atrás da câmera aí. Eu senti a energia da mão dele tateando. A energia da mão dele tateando. A mão dele, no caso. Uhum. Diga, amor. Quando ela sentou, nós sentamos de frente uma para a outra, eu já senti as minhas mãos completamente fervendo. As suas mãos. Minhas mãos. Uhum. A gente sentou, joelho com joelho. Quando ela estava, né, fazendo a aplicação, fazendo a verificação, aí eu senti já aqui assim, como se tivesse. Nos ombros. Aqui assim. Tá. Mas as mãos continuam fervendo aqui e os dedos nas outras pontas geral. Uhum. Agora, assim, de todo mundo que relatou e de quem está sentindo que eu... Diga ele que está aí. Ela foi tão meiga, ela falou assim, ele. Qual é a relação entre vocês? Tô vendo que é alta intimidade. Fosse uma bola inflada, mas ela não tão cheia, né? Mas o que cobrisse esse copo. Uhum. Mas todas essas sensações, elas permaneceram até o final ou elas foram vencidas? Vocês também pararam de sentir? Parou de sentir a bola na sua cabeça, a bexiga na sua cabeça? Diga. Eu senti uma pressão. Peraí. Ela, gente, olha aqui, o que é dela pode servir para todos nós. Ela sentiu uma pressão. Uma pressão, como se tivesse como se fosse uma bolha, né? Uma bolha, tá. Depois eu senti assim, um calor, que aqui tá um gelo danado, e aí deu pra eu sentir bem essa Aqui também tá um gelo. E aí eu deu pra sentir bem essa diferença dessa temperatura do calor, assim, gostoso. Mas passou ou permanece? Não, agora eu não tô sentindo. Então, o que eu quero saber? Permanece dor, sensação, a bolha na cabeça? Quem ainda está sentindo alguma coisa? Ainda está sentindo? Nas suas mãos. Mas no lugar onde ela tocou? Não. Certo. E todo mundo conseguiu vencer a resistência? Quem não conseguiu vencer? Leandro, você não dou conta. Ele de costas só faz o dedinho. Olha, você é um caso clínico que eu resolvo depois. Eu quero saber dos novatos, do pessoal que está estudando agora. Alguém sentiu que não venceu a resistência? Pessoal, se vocês falam todos juntos, eu não posso escutar vocês. Então, todo mundo sentiu que o que percebeu no primeiro tato, no primeiro toque, foi minimizado ou vencido. Ok? Para todos? Tá? Diga. Uma certa dúvida, então, Aham. porque às vezes eu não sei se é uma sensação por eu esperar sentir alguma coisa ou se é efetivo. Tá. Esses questionamentos atrapalham a gente também. Porque quando o nosso mental está muito agarrado numa dúvida, num questionamento, na hora do trabalho, o meu foco passa a ser esse. Do mesmo jeito, quando eu tenho medo, ai meu Deus, eu vou com medo, porque eu não sei se eu vou sentir, o meu foco passa a ser o medo. Por isso, quando eu falei para vocês, em vez de enfiarem logo a mão na cabeça da pessoa, primeiro pare diante do outro, pense, ele é o meu assistido, eu tenho que fazer o meu melhor por ele, agora ele depende de mim, do meu investimento, do investimento que eu vou fazer nesse contato, para depois fazer um investimento na saúde dele. Então, quando eu já estou envolvido com o meu foco, fica muito mais difícil eu sair desse foco. Se em algum momento eu desvio para um medo, para uma dúvida, para um excesso de questionamento que não vai ser produtivo, e eu me desvio e vou por esse caminho, eu perco, ele deixa de ser o meu foco. Então, assim, só a repetição é que vai te dizer se é impressão ou não. E aí, com o tempo, vocês vão fazendo a própria legenda de vocês. Ou seja, eu percebo que calor vai me dizer isso, frio vai me dizer aquilo, a bolha vai me dizer aquilo. Com aquele indivíduo, eu sempre vou, na interação com ele, é calor que eu vou sentir de primeira. Mas se ele também reconfigura o perispírito dele à medida que eu vou tratando, ou que ele vai recebendo tratamento, lá na frente, um novo contato com ele, mas lá na frente, pode me dar outra sensação. Ou mais suave. Tá? Então, assim, são possibilidades inúmeras. Quando a gente tem relações magnéticas, as possibilidades são inúmeras. Mas eu estou dando várias para vocês já irem criando um campo de informações, tá? Mantenham o foco no que vocês querem fazer. É interação? É interação.
É tato, é tato. É tratar, é tratar. Cada um no seu momento. Se eu vou para muitos focos ou me desvio, vou para um foco totalmente diferente, é nele que eu estou preso. E é nele que eu vou. Aí a minha relação magnética fica muito prejudicada. Ok? Repetindo. E aí vocês vão criando as próprias legendas e essa dúvida ela vai sendo dirimida pouco a pouco. Diga, amor. Hum. Uhum. E você juntou as duas? Quem sabe uma pressão gelada não era a informação que você precisava? Que é uma pressão e um gelo. Ah. Ah. Que venceu. Não é pressão, não é você ir abaixando para melhorar, não. É manter a mão naquela região, tá, gente? Não é aprofundando a mão que a relação se faz, não. É naquela região. E você pode ter. A mão pode ir para um lado e para o outro, mas sempre com um pensamento de interação. Esse pensamento não pode fugir da minha cabeça, né? Deixa eu só ela concluir ali. Diga. Hum. Hum. Da próxima vez, tenta juntar. Saúde, saúde. Da próxima vez, você tenta juntar as duas mãos e ver como é que fica. Porque se as duas mãos te derem informação, talvez você, juntando as duas, fica melhor de vencer a relação magnética. Isso é uma possibilidade, não é uma verdade, tá? Não, deixa só ele falar que ele tinha levantado a mão. Uhum. É? Como vocês vão trocar ainda? Não, gente, vamos só trocar. Não vou falar mais nada, porque as explicações eu estou dando agora. Mas os outros precisam experimentar também, senão é covardia. Gente, quem quiser ir embora, fica à vontade. Mas quem quiser experimentar, tá? Porque é a sua sensação. O gelado é seu, é a sua leitura no contato ao campo dele. Para o outro pode ser um calor, tá? Essa leitura é sua. Gente, olha só. Todos sentados, trocadas as duplas, né? Quem está sentado, levanta, quem levanta, sentado. E aí eu preciso de silêncio para a gente funcionar rápido, tá ok? O protocolo é o mesmo. Se vocês prestarem atenção em tudo que eu disse, o protocolo é o mesmo. Primeiro, antes de botar a mão, esteja diante do seu paciente, do seu parceiro de trabalho, que nesse momento é quem você vai assistir. Depois que a sua mente estiver focada nisso, você vai botar a mão o mais alto que você puder na direção do coronário e vai fazer tudo o que a gente já orientou. Em silêncio. Lembrem que a palma ou a ponta dos dedos tem que estar em cima, na direção, aliás, na direção do coronário da pessoa. Se você está com a sua mão mais distante, dificilmente você vai perceber. E aí você que está com joelho com a pessoa sentada, venha para o lado, porque aí você não tem a distância das coxas dela, criando uma dificuldade na aproximação. E aí você pode levantar mais a mão e se aproximar da pessoa. Você, ó, vem mais para cá. Aí, tá? Você vai ver que vai ficar bem melhor. Não precisa fazer o tato. É só na região do coronário. Quem for terminando, pode abaixando a mão. Quando todos acabarem, a gente vai saber como vocês estão.
Mas olha, respeitando quem ainda está trabalhando, tá, gente? Psh, tem gente ainda fazendo. E aí, quem acabar pode sentar, tá? Não precisa ficar em pé de castigo, não. Mas, por favor, em silêncio, que ainda tem gente praticando. Pessoal, quem não sentiu absolutamente nada? Não sentiu nada? Mas você não sentiu mesmo ou você menosprezou alguma percepção? Espera aí que eu preciso escutar a nossa companheira ali. Quando o Roberto fez o exercício com a gente, eu também não senti. Tá. Não sei se também ele falou pra gente fazer educação física, os treinos, não sei se também por causa disso, tá? Eu não senti. Pronto. Aproveite que você já tem os exercícios para treinar com o seu próprio campo magnético e vá fazendo, para você ir aprimorando isso. Isso. Para você despertar para essas sensações que são perispirituais, não são físicas, são perispirituais. E aí você começa a abrir mesmo a sua mente para essas percepções. Fora ela, todo mundo percebe. Você não percebeu nada? Não, eu percebi. Ah, tá. Você não percebeu nada? Uma leve percepçãozinha de bem-estar. É isso que eu estou dizendo, gente. Essa percepção, ela é individual. Porque talvez o campo de vocês... Primeiro, lembre que vocês trabalharam com a pessoa que acabou de fazer relação magnética com vocês. Muitas vezes, elas já facilitaram a vida de vocês. E para você, talvez, foi bem mais fácil. Foi justamente aquela região que foi agradável, a região que você interagiu melhor com ela. Tá? Então, por isso que eu digo, não menospreze essas informações. Ah, eu não senti nada, só uma sensação de bem-estar. Eu não senti nada, só uma dor no cotovelo. Não, mas é porque eu tenho artrite. Não, se a artrite deu naquela hora, é porque era o que você precisava para entender que era aquele lugar. Eu sou da favela, Não, porque eu sou destra e a minha mão esquerda que sente melhor. eu senti calor, uma coisa mais quentinha, assim, a mão toda, e me emocionei, eu fiquei emocionada. Você fez com ela, com a Marisa? É porque ela é uma fofa, por isso que você emocionou. Mentira, brincadeira à parte, é porque ela é minha amiga e eu tinha que fazer isso com ela. Mas sim, e essa emoção, porque essa leitura do perispírito, ela é ampla, tá? Diga. Mas ó, depois você vai ser ela, que a bichinha levantou a mão um tempão ali e eu deixei ela a ver navios. Não, mas pode, rapidinho, pra gente ir. Com a direita, sentiu uma altura. Quando eu fiz só com a esquerda, uma altura um pouco maior. Quando eu fiz com as duas, ficou um pouquinho mais alto. Sim, porque você calibrou. Porque a gente tem uma mão ou uma região da mão que às vezes a gente sente com mais facilidade do que a outra. Quando você juntou as duas, você calibrou, tá? Diga. Eu achei interessante nós duas aqui, porque quando ela fez em mim, ela sentiu a pulsação aqui no meio. E sentiu uma taquicardia. E eu também senti. Na hora que ela fez em você. Ela fez em mim. Quando eu fui fazer nela, eu senti a mesma pulsação aqui também no meio. E também senti a taquicardia. Entendeu? Mas passou? Passou. Ela também passou. Tá. Peraí que eu não sei quem levantou primeiro, mas eu acho que ela levantou primeiro que você. Mas depois vai ser você. Pode baixar o bracinho pra você não ficar... Então, eu fui fazer primeiro com a mão direita, porque sou destra. Assim, não estou sentindo nada. Assim. Eu achei assim, muito fácil, muito fluido, sabe? Muito. Eu costumo aplicar passe dentro do centro. Então eu senti resistência, né? Assim, aí eu vou com as duas, porque quando eu aplico o passe, eu aplico com as duas. Senti um pouquinho mais, mas não acreditei. Aí fui com a esquerda. Aí com a esquerda senti bacana. Senti assim, leve, muito sutil. Muito sutil. Aí eu perguntei para ela se ela tinha sentido alguma coisa. Ela tinha sentido esse mesmo crescente, ou seja, na primeira menos, na segunda mais, na terceira. Mas o meu sentir mais foi, assim, os cabelos. Sabe como você brincava de passar pente
Esfregar, e é para fazer a eletricidade estática. Exatamente. Eu sinto isso aqui e assim, sabe? É tão gostosinha essa sensação. Mas tá ok? As duas ficaram bem? Diga, irmã. Eu senti um formigamento na mão esquerda e além do formigamento, eu vi alguma coisa. Eu vi um contorno. Você viu um contorno? Contorno luminoso Tá. em volta da cabeça, pescoço e ombros. Mas depois... Tá. Mas você sentiu formigamento. E esse formigamento, ele passou depois... Porque sentir o formigamento é a sensação que a gente tateia. Ou seja, eu cheguei naquela região e me imprimiu uma sensação, que para você foi formigamento. Mas para estabelecer a relação, para ela acontecer, essa sensação tem que diminuir ou... Mas sumiu? Não, diminuiu. É? Pronto. E eu, por minha vez, senti como se fizesse assim. Vibrasse a mão. A mão ou na cabeça? Vibrasse a cabeça dela. Na medida que fazia assim, parecia que fazia assim. Mas está tudo bem agora? Passou? Eu senti o formigamento e um pouco de aquecimento também. E ela foi sentir. Mas que passou? Passou. Aí Tá. Alguém Alguém está sentindo ainda alguma coisa? Ou quem... Hã? O que você está sentindo ainda? Aquela mão. É? Tô. Aqui, ó. Tá. Você sabe aplicar os longitudinais? Não, eu nem sabia. Não sabe? E ela fazia ali. Chegamos a isso. Não, Mas ele disse que falou dos longitudinais? não, mas essa aula a gente não veio. Não? Não. Tá. Então, isso, porque seria bom você dar uns longitudinais nele para também essa sensação de você passar. Ah, é? É, se você quiser, não sei, se você não está garantindo fazer sozinho, você espera só a gente finalizar e aí a gente faz esses dois rapidinho. É 2 minutinhos, só fazer alguns para aí a sensação passar. Tá bom? Na posição que começou, Tá. continua. Você não vai desencarnar com isso não, pode ficar tranquilo. Mas assim, se tá te incomodando, a gente faz... Não tá incomodando. Não. Mas você topa esperar só um pouquinho, ele faz alguns dispersivos em você, tá? Mas fora ele, com a mãozinha formigando, tá todo mundo bem? Tá? Então, chefe, vou encerrando aqui minha participação. Muito obrigada pela paciência de vocês. Os e-mails estão aí. E, acima de tudo, gente, estudem, se questionem, vão atrás, tá? Vão atrás dos outros, vão atrás do conhecimento, troquem, compartilhem. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Tá bom? Muito obrigada. Marcela, nossa prece. Quer fazer a prece? Ó, o chefe mandou fazer a prece, então a farei. Porque nós temos muito a agradecer. Tanto, tanto, tanto. Nada como uma prece para nos conectarmos com o alto e agradecer. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade do serviço, do aprendizado, podendo somar e multiplicar um conhecimento sobre uma ciência. Aliás, sobre essas duas ciências, espiritismo e magnetismo, que tanto podem ajudar o ser humano de uma forma integral. Obrigada aos amigos, trabalhadores encarnados e desencarnados do Leôncio, pelo carinho, pela receptividade, pelo ambiente fraternal em que podemos trabalhar, estudar e nos sentir aconchegados. Obrigada aos mentores desta casa, que sempre nos abraçam e nos dão a oportunidade de serviço. Que todos nós saiamos daqui hoje, Mestre, sentindo nos nossos corações as sementes do bem, vibrando dentro de nós. Possamos ser os fiéis pumicultores, aprendizes constantes do teu amor. E servindo em teu nome, possamos fazer mais e melhor por todos aqueles que cruzarem e que já estão no nosso caminho. Que o Senhor fique conosco, nos leve em paz aos nossos lares, que possamos compartilhar as bênçãos e o amor aqui recebido com todos aqueles que estão nos nossos lares. Nos guarda e nos protege, não só hoje, Mestre, mas por todo sempre. Que assim seja. Vamos em paz. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até o dia 28 de outubro. 28 de outubro.